Um meio físico de transmissão numa rede de computadores. É o canal de comunicação pelo qual os computadores enviam e recebem os sinais que codificam a informação. O mais usual é a utilização de um entre vários tipos de cabos existentes para o efeito. No entanto, também existem redes e sistemas de comunicação entre computadores que funcionam sem cabos. Através da propagação de ondas no espaço, comunicação wireless ou sem fio. Os meios físicos de transmissão são um dos principais componentes dos sistemas de comunicação. Em termos gerais, os meios de transmissão podem ser agrupados em três grandes famílias. Meios de transmissão metálicos. Meios de transmissão de fibra óptica. Meios de transmissão sem fios. Os condutores metálicos são constituídos por conjuntos de vários fios, com boas propriedades de condução elétrica, feitos de ligas metálicas à base de cobre. Os fios condutores são separados por um material isolante construído em material termoplástico. Em PVC, cloreto de polivinilo, ou outro material sintético com propriedades de isolamento elétrico semelhantes. Os cabos simples são construídos por dois ou mais condutores, normalmente de cobre, envolvidos por um material isolante, habitualmente colorido, e agrupados em feixe, com um isolamento exterior envolvente, ou dispostos lado a lado em faixa. Flat cable, podem também dispor de blindagem exterior envolvente em fita ou malha metálica. Este tipo de meio é bastante usado para transmissão em distâncias curtas, podendo suportar débitos da ordem das centenas de kbps. Como utilizações típicas podem ser referidas a ligação de computadores a periféricos, nomeadamente a ligação modems. Os cabos de pares entrançados garantem aos sinais uma proteção contra interferências muito superior aos cabos simples. Neste tipo de meios de transmissão, os pares condutores de cobre com isolamento individual são enrolados em torno de si próprios, formando uma trança. Um cabo de pares entrançados possui normalmente vários pares entrançados protegidos por isolamento exterior envolvente. Cabo UTP. Unshielded Twisted Pair. Designação dos cabos sem qualquer tipo de blindagem individual ou coletiva. Cabo STP. Shielded Twisted Pair. Designação dos cabos com blindagem exterior envolvente de todos os pares e com blindagem individual em cada par. Cabo S-UTP. Screened Unshielded Twisted Pair. Ou SCTP. Screened Twisted Pair. Estas designações abrangem os cabos com uma proteção exterior envolvente de todos os pares, mas sem blindagem individual. Os cabos S-UTP também aparecem designados pelo acrônimo FTP. Foiled Twisted Pair. Já que, na maior parte das situações, a proteção exterior é constituída por uma fita metálica enrolada em torno dos condutores. Nos cabos coaxiais os sinais são conduzidos através de um condutor metálico normalmente em cobre ou em alumínio, instalado de forma concêntrica relativamente a uma blindagem exterior envolvente, normalmente constituída por uma malha metálica. O espaço entre o condutor central e a blindagem é preenchido por um material isolante. A blindagem exterior é também revestida por uma bainha de material isolante e protector. Do ponto de vista eletromagnéticos, a geometria dos cabos coaxiais garante, mesmo para frequências da ordem dos vários GHz, uma limitação eficaz das perdas por radiação e efeito pelicular. Estas características fazem com que os cabos coaxiais sejam normalmente utilizados na transmissão de sinais a altas frequências, sempre que as limitações dos cabos entrançados, devidas ao efeito pelicular e à radiação, inviabilizam a utilização destes meios de transmissão. A transmissão óptica oferece algumas vantagens relativamente aos meios eletrónicos convencionais, quando se trata de longas distâncias. As ondas luminosas não sofrem interferências de ondas do rádio elétrico, o que transmite uma maior confiança na transmissão a efetuar. O peso dos cabos ópticos é muito inferior ao dos metálicos, reduzindo assim o custo das instalações e montagens de suporte. A menos atenuação da transmissão óptica permite maior espaçamento entre amplificadores ao longo da linha. Há a possibilidade de grande ampliação da capacidade de transmissão com baixos custos incrementais. Pode-se concluir, portanto,
que as comunicações ópticas são muito superiores às eletrónicas, em termos de custo-benefício, quando estão envolvidas quantidades consideráveis de informação e distâncias expressivas na chamada rede de acesso. Porém, os pares de cobre ainda serão utilizados durante muito tempo, por dois motivos principais. O custo da interface entre o sistema óptico e o terminal telefónico, que continua eletrónico, ainda é muito elevado. O custo de um canal de voz é 10 vezes maior na ligação óptica que através do par de cobre. As características do núcleo servem para agrupar a fibra óptica em duas grandes famílias. Fibra óptica multimodo. Nas fibras ópticas, a dimensão do núcleo é vulgarmente de 50 ou de 62,6 nanômetros, sendo o diâmetro exterior da bainha de 125 nanômetros. O transporte de sinais ópticos neste tipo de fibra é afetado por um defeito com consequências negativas para a transmissão, designado por dispersão modal. Fibra óptica monomodo. Nas fibras monomodo, a dimensão do núcleo pode variar desde os 3 e os 10 nanômetros, sendo o diâmetro exterior da bainha de 125 nanômetros. Devido à reduzida dimensão do núcleo, transmissão de sinais ópticos nestas fibras não é, praticamente, afetada pelo fenómeno da dispersão modal. A transmissão de informação deste tipo de meios de comunicação é realizada recorrendo a operações de modulação de uma fonte de radiação eletromagnética situada na gama das microondas. Nesta gama de frequências é possível a construção de antenas extremamente direcionais, o que torna este tipo de comunicações particularmente adequado a ligações ponto a ponto, sendo, normalmente, necessária a completa desobstrução do espaço entre os dois pontos interligados. As comunicações em microondas são usadas na construção de redes informáticas em duas situações típicas: ligações terrestres e ligações terra-satélite. A designação ligações rádio abrange um conjunto de meios de comunicação que têm em comum o facto de usarem radiação eletromagnética na transmissão de informação, numa gama inferior à gama utilizada pelas ligações em microondas, e de serem normalmente utilizadas no suporte de sistemas de comunicação móvel. Estas ligações são normalmente suportadas por um conjunto de equipamentos de estações base, interligadas entre si por sistemas de cablagem convencionais e localizadas em pontos estratégicos, de forma a garantirem máxima cobertura do espaço a abranger pela instalação. Cada uma das estações base forma uma célula que é definida pela sua cobertura em termos geográficos. A localização das estações base deve garantir alguma sobreposição entre células adjacentes, de modo a não existirem zonas sem cobertura e a tornarem mais fácil o processo de transição entre células. A gama espectral dos infravermelhos é também usada na construção de sistemas de comunicação sem fios, para além das vulgares utilizações em dispositivos de controle remoto. As ligações em infravermelhos são também usadas na ligação de computadores a periféricos e na construção de redes locais de pequena dimensão. A principal vantagem deste tipo de ligações reside na largura de banda disponível para comunicação e no facto de não ser necessário obter aprovação das entidades gestoras do espaço radioelétrico para a instalação das ligações. A grande desvantagem e principal limitação à maior difusão desta tecnologia está relacionada com a necessidade de existência de linha de vista entre os dispositivos. As emissões laser podem também ser utilizadas para transportar informação em espaço aberto entre dois pontos em linha de vista. Este tipo de ligações é bastante usado para interligar redes privadas nas situações em que, existindo linha de vista entre os pontos a interligar, não é possível ou economicamente viável a instalação de cabos de fibra óptica. A principal vantagem destas ligações reside na enorme largura de banda disponível e no facto de não ser necessário obter aprovação das entidades gestoras do espaço radioelétrico para a instalação das ligações. A principal desvantagem está relacionada com a sensibilidade destas ligações às condições atmosféricas, nomeadamente à existência de nevoeiros ou poeiras no percurso do feixe. Na tabela são apresentados os cabos recomendados pela norma ISO, IEC 11801 para cada subsistema de cablagem. A utilização de cablagem de cobre é recomendada no horizontal, exceto em situações especiais em que, por exemplo, as aplicações requeiram uma largura de banda acima da capacidade da cablagem de cobre.
Na cabelagem horizontal, o limite de 90 metros estabelecido pela norma permite deixar uma margem de 10 metros para o conjunto de chicotes de interligação necessários. Da mesma forma, nos subsistemas de backbone são impostos limites máximos de 30 metros aos chicotes a utilizar. Na norma ISO, IEC 11801 são definidas 7 classes de aplicação, conforme especificado na tabela.